providência ou destino? Não há nada a esperar dos deuses, nem nada a temer? Lucrécio acrescentará que a natureza não foi criada para nós por uma divindade. O poeta, sobre esse tema, encontrará um dos seus mais belos e trágicos timbres. A vida é difícil demais, a humanidade é fraca demais, o trabalho é extenuante demais, os prazeres vãos ou raros, a dor é demasiado frequente ou demasiado atroz, e o acaso também é demasiado injusto ou cego para que se possa crer que um mundo tão imperfeito seja de origem divina. O mal é um fato que temos que reconhecer, enfrentar, superar se possível. Por que o mundo corresponderia em tudo aos nossos desejos, às nossas necessidades e às nossas exigências? O mundo não é um berçário, dizia Freud. E podemos dizer também que esta terra não nos prometeu nada. O sofrimento e o mal, se pensarmos melhor, é menos um problema teórico do que um obstáculo prático. Se o mundo não comportasse mal algum, seria perfeito. Mas, se ele fosse perfeito, seria Deus, e não haveria mundo. Há um argumento de Simone Weil que retoma o tema paulino da kenose, que significa esvaziar ou tornar vazio. Deus, por amor, esvaziou-se da sua divindade, retirou-se para que nesse retiro, nessa distância, nessa espera, nesse vazio de Deus, outra coisa diferente dele pudesse existir. Nesse sentido, portanto, a criação do mundo não é um argumento ou um progresso, mas uma subtração, uma diminuição, como que uma amputação, por Deus, de si mesmo. A criação, escreve Simone Weil, é da parte de Deus um ato não de expansão de si mesmo, mas de retirada e de renúncia. Deus e todas as criaturas são menos que Deus somente. Ele esvaziou de si uma parte do ser. Se esvaziou da sua divindade. Bom, isso é música para os ouvidos, é claro. É uma bela poesia, uma poesia lindíssima. Poderia até explicar o mal no mundo, mas tinha de haver tanto mal assim? Aqui, a experiência importa mais que a metafísica e a sensibilidade é bem possível mais que a experiência. Então, bastaria a natureza para explicar mal e bem, ao passo que Deus tornaria os dois incompreensíveis? O primeiro pelo excesso e o segundo pela insuficiência? Há horrores demais neste mundo e muito pouca felicidade. Claro que muitas vezes os responsáveis por esses sofrimentos são os próprios humanos. Mas por que tantos canalhas e tão poucos heróis ou santos? Por que tanto egoísmo, inveja, ódio e tão pouca generosidade? Parece-me que Deus, mesmo nos deixando livres e imperfeitos, poderia obter uma proporção mais favorável disso tudo. Sabemos que há sofrimentos dos quais a humanidade não é responsável. E todas aquelas crianças que morrem de sofrimentos atrozes ou doenças, e todas aquelas milhares de mulheres que morrem no parto e as mães dessas crianças e dessas mulheres, quando ainda vivas, incapazes de ajudá-las, de aliviá-las, que só podem assistir impotentes ao horror. Agora, quem ousaria lhes falar de pecado original? E o câncer, a lepra, a cólera, o mal de Alzheimer, o autismo, a esquizofrenia, a miopatia, a esclerose múltipla, terremotos, maremotos, furacões, secas, inundações, erupções vulcânicas, a desgraça dos justos e dos angustiados. É como se a Terra fosse uma bomba relógio. Então, a vida, tal como se supõe que Deus a criou, e muito antes do aparecimento do Homo sapiens, é uma violência assustadora. É como uma longa carnificina que nunca acaba. Desse ponto de vista, a primeira verdade de Buda, que ensina que toda a vida é sofrimento, parece bater muito mais com a nossa experiência do que o ensinamento monoteísta. É claro que não podemos ignorar que há prazeres e alegrias,
mas basta a natureza para explicá-los. E, no fundo, mais vale reconhecer o mal pelo que ele é, em sua banalidade, em sua enormidade, em sua evidência inaceitável, encará-lo e combatê-lo tanto quanto pudermos. Não é mais religião, e sim moral. Não é mais fé, e sim ação.